Oi gente, ele é tudo bom? Bem-vindos ao terceiro dia de Vedo. Esse dia, então, terça-feira, geralmente eu vou responder uma tag, vou tentar fazer isso. Hoje eu vou responder a tag Livros Únicos que a Marcela, do canal Leituras da Tchela, me indicou. Então vamos lá. Primeira pergunta. Um livro único que te deixou querendo mais ou querendo uma continuação? Eu escolhi O Livro Secreto, do Gregory Samaki, porque ele tem só 200 páginas e tem muita coisa para ser explorada, como eu disse na resenha, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, e que tem muitas histórias que eu queria muito que ele continuasse, sabe? E ele não continua, né? O velhinho ali, que é o menino que joga xadrez com o guarda da SS, a história até da empregada, eles são meio misteriosos, né? Na cidadezinha lá que ele foi se aposentar. Eu queria conhecer muito mais sobre os outros personagens, muito mais sobre o livro, muito mais sobre como ele poderia explorar mais o livro. Se vocês não sabem, o Livro Secreto fala sobre um cara que se aposentou e aí foi morar no interior da Áustria. Ele encontra uma biblioteca gigante na casa dele, que ele alugou, e aí ele encontra um livro da vida. E é tipo o livro com a história de todas as pessoas do mundo, com a possibilidade de visitá-las. Sim, é tipo, você vai poder viajar no tempo e modificar a história. Então, cara, o livro só tem 200 páginas, imagina a minha decepção. Número 2, um livro que conseguiu cumprir a sua proposta. Um livro foi suficiente. Eu escolhi A Noite que Devorou o Mundo, do Pete Hagerman, que é um pseudônimo de um outro escritor que eu não lembro o nome agora, mas enfim. Ele vai falar sobre zumbis. Só que é um livro de zumbi um tanto diferente. É um livro de zumbi mais reflexivo. O cara é egoísta? É, mas ele sendo egoísta ele consegue sobreviver e refletir sobre como vai ser essa convivência de zumbis e humanos. É um livro diferente que não tem aquela briga por comida, briga por liderança, briga de grupo. O cara passa praticamente o livro inteiro sozinho e consegue pensar assim, tudo que ele pode fazer ou qual rumo que a humanidade vai tomar, sendo que ele considera os humanos a barata do mundo, então ele acredita assim na sobrevivência dos humanos e que a gente vai dar um jeito porque a gente acaba destruindo tudo. Então uma hora a gente vai conseguir dizimar os zumbis ou criar uma forma, né, de conviver com eles. Enfim, é um livro que realmente cumpre a sua proposta. Eu gostei bastante. 3. Um livro único com personagens únicos. Aqui eu escolhi um livro que eu não gostei, mas que eu acho que os personagens são muito bons, que é A Nona Configuração, do William Peter Blatty, que é um livro meio louco demais, às vezes muito sem sentido. Gosto principalmente dos personagens, porque essa é uma casa que concentra pessoas que participaram da guerra. Então são veteranos de guerra que estão se tratando nessa casa e aí chega um médico para dizer quem está são e quem não está. E tem personagens muito bons, só que a gente tem pinceladas desses personagens. Não sei se vocês concordam comigo, mas enfim, eu não gostei do livro, mas acho que os personagens poderiam ser desenvolvidos de outras formas e que eles têm características muito diferentes e eles são veteranos de guerra, o que dá um toque a mais ali, enfim. 4. Um livro único com cara de trilogia ou série. Bom, eu finalmente vou citar agora um livro do Stephen King, que é A Dança da Morte. Eu queria citar esse Dança da Morte em vários itens da tag, mas vou tentar não fazer isso. A Dança da Morte já é meio dividida em algumas partes pelo autor. Na minha divisão mental, eu dividi em 3 partes, né? Que é a contaminação, a divisão dos grupos e depois a parte sobrenatural do Stephen King. E aí eu acho que poderiam ser divididas em 3 partes, porque o livro tem mais de 1000 páginas. É um livro que tem dezenas de personagens, é um livro que tem dezenas de histórias de cada personagem. É um livro que facilmente poderia ser transformado numa série. E pior que eu acho que tem uma série do livro, se eu não me engano é desse. Uma série não de livros, mas uma série de televisão. Esse livro facilmente poderia ser dividido em trilogia ou série de livros. Um livro único que você leu super rápido e não parou enquanto não terminou de ler. Esse livro foi A Guerra que Salvou Minha Vida, da Kimberly Bradley. Esse é um livro muito interessante que conta a história de uma menina, na verdade de uma família, né? Uma mulher tinha 2 filhos e morava em Londres, e aí começou a guerra, e aí a guerra acabou salvando a vida dessa menina porque ela tem uma deficiência na perna, a mãe maltratava ela, e as crianças eram removidas dos grandes centros e enviadas para o interior, então elas ficavam em lares no interior para ficar mais seguras, com a possibilidade de voltar depois da guerra, ou depois que cessassem os ataques maiores, enfim. E aí esta guerra acaba salvando a vida da menina protagonista, porque quando ela se muda da casa da mãe para a casa adotiva, ela tem uma vida totalmente diferente do que ela
conhecia. Assim, ela sempre foi maltratada a vida inteira e de repente ela começou a ter afeto. Enfim, a história não é tão simples assim, mas é uma história muito linda e aí eu gosto de guerra. Queria conhecer um pouco mais sobre isso, das crianças se mudarem aí, né, dos grandes centros, ao mesmo tempo que é uma história muito bonita, que fala sobre uma menina que é muito maltratada e de repente ela muda de vida, apesar de ser uma coisa muito ruim a guerra, enfim. Sei que esse livro eu li muito rápido porque realmente tem uma história muito bonita. Um livro único de um dos seus autores favoritos. Eu gosto muito do Stephen King, é o meu autor favorito. Eu escolheria Dança da Morte, mas para não repetir, vou escolher O Cemitério, porque é um livro que todo mundo, quando alguém pergunta qual livro você indica para começar a ler Stephen King, eu falo O Cemitério. Porque O Cemitério reúne todos os elementos que eu considero clássicos, assim, para a construção de um livro de terror. E ele é um livro, assim, bem cru, bem fácil de ler. E ele tem esses elementos, assim, tanto de sangue, rituais indígenas, visitas de espíritos encarnados, não sei, enfim. É um livro que contém os elementos básicos ali de uma história de terror e ele é bem simplão, bem cru, então acho bem legal, eu sempre indico para quem quer conhecer o Stephen King, O Cemitério. Um livro único que você recomendaria a todos. É difícil ter um livro que você consiga recomendar para todo mundo, tipo, todas as idades, todos os gostos, todas as coisas, mas eu sempre recomendo O Pequeno Príncipe, que aí pode ser para todas as idades, gostos e ideias e tal, porque ele pode ser interpretado de várias formas. Ele é muito divertido para uma criança porque ele viaja pelo espaço e conhece outros planetas e conversa com personagens engraçados, ao mesmo tempo que ele pode ser muito reflexivo para os adultos, já que em cada planeta que ele vai, ele encontra um tipo de personagem, né? Ele encontra um tipo diferente de pessoa. E como eu não consigo decidir sempre uma coisa só, eu indicaria O Cemitério, como eu já falei na resposta anterior, do Stephen King para quem quisesse começar a ler um pouco de terror. Recomendaria A Livraria Mágica de Paris, da Nina George, que é um livro bem água com açúcar para aquelas pessoas bem romantiquinhas e tal, e que gostam de coisas bonitinhas e leves, mas ao mesmo tempo eu achei bonitinho também o cenário. E recomendaria também Toda a Luz que Não Podemos Ver, que é para quem gosta de guerra, mas não quer sofrer muito, que é um livro que conta uma história romantizada, assim, que acontece no meio da guerra, romantizada não de romance romântico de que vai ter um casal que vai se apaixonar, não, nada disso. É uma história que acontece dentro da guerra, então a guerra não é o elemento principal, mas a gente de vez em quando é lembrado que ela está lá. Então, Toda a Luz que Não Podemos Ver é aquele tipo de livro que você pode dar de presente para as pessoas, que a maioria vai adorar. Um livro único que te fez chorar. Um livro único que me fez chorar muito, mas muito, foi Extraordinário, da R.J. Palacios. Eu não sei porquê, mas, como eu já disse para vocês, eu estava lendo no carro, enquanto eu voltava de uma viagem, e, cara, eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia, era lencinho, assou no nariz e tudo. Acho que é porque envolve criança, sabe? Envolve muitas questões, assim, de aparência e de bullying e de como algumas crianças podem ser maldosas e como sempre vai ter isso e a gente não pode fazer nada, mas que tem pessoas que conseguem superar tudo, que parece já ver com um chip implantado na cabeça de, ó, eu vou ser uma pessoa boa e vou conseguir superar tudo isso sem me abalar. Então, sabe, é um livro que, não sei, porque mexeu muito comigo, eu fiquei super assim. Eu adorei ter lido o livro, mas chorei pra caramba. 9. Um livro único fora da sua zona de conforto. Eu não tenho lido muitos livros assim fora da minha zona de conforto. Eu acho que não, tirando os romantiquinhos, mas aí tipo, o que eu li foi trilogia, então a gente tá na tag de livros únicos. Eu vou lembrar aqui do Céu Inteiro e a Terra Infinita, da Ruth Ozeki, que é um livro que é um livro fantástico, assim, e que eu diria que ele me tira da zona de conforto pelo tema, assim, pelas coisas que acontecem com a personagem adolescente do livro. Então isso me tirou muito da minha zona de conforto, mas não pelo livro em si. Porque também é um livro de meio fantasia, mas que ao mesmo tempo não é. Eu não sei se seria realidade, como é que chama? Realidade fantástica, enfim, não sei como descrever esse livro, mas é um dos livros que mexeu bastante comigo no último ano e que eu gostei muito. Então, ao mesmo, sabe, me tirou da zona de conforto, mas eu adorei o livro. E eu não tenho encontrado livros parecidos. Bom, e essa então foi a última pergunta. Quem eu tagueio? Eu não sei, porque eu acho que a maioria das pessoas já deve ter respondido essa tag. Se você não respondeu, se sinta à vontade para responder. E aí me fala, coloca o link aqui embaixo nos comentários do seu vídeo ou do seu blog, ou responde aqui mesmo nos comentários, que eu acho bem legal, assim, porque tem livros que aparecem que a gente nem conhece também. E é isso então, gente. Espero que tenham gostado.
gostado, se inscreva no canal. Amanhã tem mais um vídeo. Se Deus quiser, se eu conseguir gravar, se der tudo certo. E até amanhã.